Boa noite pra você, todo mundo que tava junto com a gente na arquibancada. Rapaz, que loucura o que viraram essas oitavas de final da Copa Betano do Brasil, especialmente pro lado do Palmeiras, né? Porque, obviamente, pro lado do Corinthians é festa, porque conseguiu de novo vencer dentro do Allianz Parque, já tinha conseguido isso durante o Campeonato Paulista, nessa temporada conquistando o título, inclusive, né? Algo que foi muito comemorado pelo Corinthians na oportunidade. E do lado do Palmeiras, ó, obviamente que a gente tá ouvindo, nesse momento, o hino do Palmeiras. Esse é o som que tá rolando nesse momento lá no Allianz Parque. Porque, claro, a gente ouviu muitos protestos dos torcedores do Palmeiras nessa reta final do jogo, com muitos xingamentos à diretoria, à Leila Pereira, ao Anderson Barros, alguns jogadores também, mas especialmente, acho que todo mundo vai concordar que o que mais chamou a atenção enquanto a gente vê a festa dos jogadores do Corinthians por essa classificação, mas o que mais chamou a atenção nessa reta final dos xingamentos foram as palavras bem fortes direcionadas ao Abel Ferreira, mas não só as palavras ao Abel Ferreira, como o jeito que o Abel reagiu a essas palavras. Claramente a gente viu uma parte da torcida do Palmeiras também tentando abafar a parte que estava xingando o treinador tão vitorioso, um dos mais vitoriosos da história do clube, mas por algumas vezes o xingamento voltou ao Abel Ferreira, que aplaudiu de volta, aplaudiu os torcedores. Ouviremos na entrevista coletiva, os aplausos eram para quem estava tentando defendê-lo, os aplausos eram em crítica, né, em tom de crítica, de ironia a quem estava fazendo ali xingamentos ao Abel depois de tantos títulos, depois de uma era praticamente, que acho que a gente pode chamar de era Abel Ferreira. Não é era Dudu, não é era o Everton, não é era Estevão, não é era Hendrick, é era Abel Ferreira. Acabou essa era? Acabou o amor? Dá ainda para se reconciliar? Enfim, acho que esse jogo deixou bastante coisa pra gente discutir aqui. Claro que o torcedor do Corinthians tem que ficar feliz e orgulhoso do que o time conseguiu fazer hoje, né, Renato? Porque conseguir eliminar o Palmeiras lá dentro é bastante impactante, ainda mais do jeito que foi. Boa noite, Renato. Boa noite, Thay. Boa noite, Gil. Daqui a pouco o Formiga tá com a gente aqui também. Do lado do Corinthians, eu acho que, se o clube vive uma crise política gigante, um ano com poucas perspectivas de título, apesar de a Copa do Brasil o time seguir, no Brasileiro é mais difícil, enfim, caiu já na Sul-Americana, na Libertadores, eu acho que essa é a boa notícia, né? O Corinthians chega ao seu 4º jogo contra o Palmeiras sem tomar gol no ano. E justamente essa defesa que foi tão criticada, né? Todo mundo tá fazendo gol. Que o Corinthians tem muitos problemas defensivos. Só que o que eu acho que orgulha muito o corintiano pelo feito é a maneira como esses jogadores estão encarando esse jogo. E esse jogo é um jogo diferente, é um campeonato à parte pros dois lados no ano. Tanto que a gente tá vendo o que tá acontecendo pro lado do Palmeiras. Sim. Esse jogo, ele mexe nas estruturas dos dois clubes, independente de como o clube tá. O Palmeiras hoje é antítese do Corinthians em questões de organização, de processo, de uma política que até então estava bem estável, que é algo difícil no Palmeiras, né, que sempre foi muito instável. Esse jogo mexe com as estruturas. É claro que tudo que a gente viu hoje, a questão dos protestos e tal, tem a ver com o resultado do jogo. E o resultado do jogo não tem como a gente não contextualizar com o que acontece no começo, com a burrice que fez o Aníbal Moreno. Juvenil. Aquilo ali condiciona o jogo de uma maneira, assim, muito clara. E vou além, não é criticar o Corinthians, eu acho que o Corinthians está sabendo jogar esse tipo de jogo contra o Palmeiras. Eu acho que o Corinthians está sendo muito milongueiro, cara. Eu acho que a alma do Ramon ficou aí. Porque esse time do Corinthians, ele percebeu a tensão do Palmeiras e começou a picar o jogo. E começou a segurar a bola. Isso faz parte do jogo. Isso faz parte. E o Corinthians conseguiu destabilizar o Palmeiras nesse sentido. E digo mais, o Palmeiras, quando tem a expulsão, eu entendo que a expulsão muda um jogo. Claro. Mas o Palmeiras se desorganizou totalmente. O Palmeiras virou um catado depois da expulsão. Eu discordo um pouco, viu, Renato? Não, eu acho. O Palmeiras, Corinthians... O Corinthians se desestabilizou até mais, na minha opinião. Não, eu acho... Então, isso que eu tô falando. Tinha muito espaço pro Corinthians jogar. Hoje, se o Corinthians fosse um time mais organizado, ele tinha feito um negócio dentro do Allianz Parque muito maior. Porque o Corinthians errou... 2-0 já deu isso tudo aí? Exatamente, porque o Corinthians errou um monte de passe
pra colocar... Se afobou, né? Se afobou, errou um monte de decisão. O Palmeiras, em vários momentos, com um a menos, conseguiu contra-atacar o Corinthians. Exato. E criar situações. Então, se o Corinthians fosse um time coletivamente mais ajustado, eu tava falando até isso pros meninos, falei, hoje o Corinthians perdeu uma chance de fazer um vareio dentro do Allianz. Pegou um Palmeiras instável, desestabilizado, desconcentrado, a expulsão realmente mexeu muito na estrutura do time. O Palmeiras largou, cara. O Palmeiras largou. Eu não digo na questão de não querer jogar, do jogador estar de corpo mole, eu não acho que é isso. O Palmeiras não jogou assim. Mas o Palmeiras se desorganizou de uma maneira que eu nunca tinha visto com o Abel, seja com 10, com 11, com 9. Então, pra mim, o Corinthians perdeu uma oportunidade, inclusive, de fazer algo muito maior. Mas dentro desse sentido, me pega muito ser um time que sabe jogar, que tá sabendo jogar contra o Palmeiras, tá conseguindo estabilizar o adversário, mesmo um adversário mais organizado, com mais qualidade, com mais investimento. A gente, claro, daqui a pouco vai lá pro Allianz para também ter a repercussão, né, ouvindo personagens, e acho que é bastante importante a gente ouvir esses personagens. Eu vou trazer os dois lados aqui, Gi, e aí eu quero te ouvir em relação ao jogo e também a análise que o Renato estava fazendo. Mas só pra gente pegar o lado do Corinthians que passou, né? O Gustavo Henrique falou. Sabíamos que seria um confronto muito difícil. A gente se preparou muito para esse jogo, ao nosso maior rival. 4 jogos nesse ano. Ficamos os 4 sem tomar gol. Continuar trabalhando, passamos de fase, mas não fomos campeões ainda. Temos que trabalhar muito. O mental foi o diferencial. Sabíamos que seria um confronto muito equilibrado. Primeiro de tudo foi o respeito que tivemos por eles. O Palmeiras teve um expulso, isso ajudou muito o nosso jogo, mas mesmo assim eles não desistiram. E aí, Gi, eu já vou trazer o lado do Gustavo Gomes, porque falou na saída, e o Gustavo Gomes foi um dos que foi, ei, Gustavo Gomes vai tomate cru. E e aí a torcida até deu uma arrefecida, assim. Começou, e aí deu uma diminuída no volume que tava rolando. Mas o Gustavo Gomes não falou especificamente sobre isso, pelo visto não quis entrar, assim, já direto nessa polêmica. É difícil fazer uma análise agora. A gente jogou com 1 a menos. Tentamos, lutamos, mas não deu. Agora é focar na Libertadores e no Brasileiro, porque são campeonatos importantes para nós. Agora é trabalhar, não tem outra coisa a fazer. A gente está perto da liderança no Brasileirão e tem a Libertadores, que vamos até o fim para buscar o título mais uma vez. Ficamos fora de um campeonato que queríamos ganhar, é difícil, mas temos que trabalhar. E aí, Gil, quanto a expulsão foi determinante por causa que a gente viu na reta final do jogo, Gil? Agora, boa noite. Boa noite. Primeiro ponto, eu quero entender, você citou coletivo do Abel, será que vai ter uma coletiva de fato em que a gente vai ter respostas? Fica aí a dúvida. Né, a gente... Não sei nem se ele vai pra coletiva, daqui a pouco ele resolve ir embora. Eu não duvido. Mas, enfim, gostaria que essa coletiva, inclusive, a gente tivesse um posicionamento melhor e mais claro do Abel. Porque o que eu sinto nas perguntas em que, principalmente, o torcedor quer as respostas, o Abel foge. Literalmente foge. Pode Levanta ser que, e foge. inclusive, isso seja um dos motivos que tem faça o torcedor irritado ficar com menos paciência. É motivo para fazer o que foi feito hoje? Não, porque ele tem uma história muito grande com o Palmeiras. Indo pro lado do Corinthians, eu acho que o Corinthians ele pega uma oportunidade que ele poderia se afundar bastante, num momento muito crítico, e ele reverte pro melhor dos mundos, que é o fato do seu adversário, do seu maior adversário, ter o ressuscitado. O Corinthians hoje sai ressuscitado de um confronto em que poderia ter se afundado ainda mais. Em que o Dorival poderia ter sido... Exatamente, poderia ter sido demitido e tudo mais. Tem algo interessante que é o trio, que a gente... não via, né, por conta de lesões e tudo mais. O trio, acho que, apesar do Garro ter feito, na minha opinião, um primeiro tempo ruim, ele vai muito bem nas bolas paradas e que resultam nos 2 gols do Corinthians. Acho que o Garro ainda está numa rotação bem abaixo do que, na minha opinião, o jogador de qualidade que ele pode apresentar. Mas, assim, claramente, ter o trio disponível com o Memphis, em algum momento, né, que o Memphis também sai lesionado, mas ter o trio ali com o Memphis, com o Garro e com o Depay faz muita diferença para o Corinthians. O Palmeiras, ele paga um preço alto, para mim, no primeiro tempo do primeiro jogo, em que está numa rotação abaixo, com exceção do final, em que tem o André Ramalho tirando aquela bola do Jai em cima da linha. Esse primeiro tempo senti que entrou numa rotação melhor, só que aí teve o juvenil, né? Que, sinceramente, assim, é de uma... Não pensou. Acho que não pensou, porque se tivesse pensado, claramente não teria feito o que fez, né? Boa noite, Formiguinha. Boa noite. Eu digo que é melhor ter jogador que pensa um pouquinho mais do que ter jogador muito, muito bom. Mas tudo bem. Cada um vai ter aí a sua opinião em relação a isso. Formiga, eu tava... Enquanto via a reta final do Arquibancada, e eu via os xingamentos todos sendo
proferidos lá no Allianz Parque. Especialmente ao Abel foi o que mais me impressionou, chocou, enfim, surpreendeu, sei lá. E vendo a sua cara. E você com uma cara meio... Que loucura o que tá acontecendo. O futebol, assim... mesmo que a eliminação tenha sido do jeito que foi, realmente com o Palmeiras, né? Tendo uma bobagem e tem que levar em consideração a expulsão e tudo mais. Mas... Que loucura chegamos, não é mesmo? Boa noite. Boa noite. Cara, assim, eu não sei nem por onde começar a analisar um entretenimento tão profundo que foi esse derby. Porque, cara, teve de tudo. Eu acho que quem não teve envolvimento no jogo, não é nem torcedor do Corinthians, nem torcedor do Palmeiras, se divertiu de uma maneira. Porque, quer queira, quer não... está aguardando mais diversão com a coletiva do Abel, quer queira, quer não, você tem aí roteiros para uma minissérie com 500 personagens diferentes e cada um com um capítulo para si. É muita coisa, assim. Eu acho que o jogo foi legal enquanto produto. Eu acho que a postura do Palmeiras ela era necessária até a expulsão. Era o que tinha que fazer, era tentar pressionar, empurrar o Corinthians para trás. O Corinthians não aceitou isso e tentou jogar. Acho que a postura do Corinthians no derby, nos 4 do ano, era uma postura assim que beira a perfeição de quem entende que é um time não tão bem treinado quanto o adversário, que estava num momento pior, mais instável. E o peso que tem, né? E eu venho falando já há algum tempo. Esse clássico, ele tem muito disso, cara. De às vezes o que não tá no momento melhor... Todo clássico tem. Mas esse que eu tô mais acostumado a ver. Todo clássico então, assim, eu acho que o Corinthians soube jogar com isso e aí soube entender que a pressão era muito em cima do Palmeiras por essa ebulição que vem acontecendo, essa postura meio... Esse fogo amigo, né, que... Vem de dentro, cara. É uma parada que é incrível como o Palmeiras cria os próprios rachas ali. E acho que hoje ficou muito claro o Arias dividido, principalmente no momento do xingamento ao Abel, que logo na sequência veio uma vaia. E ele, inclusive, aplaudiu, né? Essa galera que tentou sufocar esse grito. Minha dúvida foi se ele aplaudiu quem tentou sufocar, e aplaudiu eu acho quem que estava xingando pela de ordem da irônica. transmissão, me pareceu que o aplauso veio logo depois da vaia, como se ele tivesse agradecendo aqueles que entendem e reconhecem o que fez o Abel. E aí eu acho que é um problema, a gente vê isso pouco em algumas outras culturas, e eu não vou aqui ficar brigando com a nossa essência, o nosso DNA futebolístico. Nós somos um povo, de uma maneira geral, pouco grato, né? Eu acho que a gente é muito ferro e fogo, e tudo justifica com a parada da paixão, e eu acho que a gente... Não existe muita honra no futebol em você, sabe, olhar pro passado recente e falar, cara... A gente chegou até aqui muito por causa disso também, então eu vou entender que a gente está passando por um momento de crise, mas como é que eu vou cobrar? Eu acho que existem formas diferentes de você cobrar também um cara com a história construída do Abel, com o Renato, por exemplo, no Grêmio, que passou por momentos, sabe, o Zico no Flamengo, o Rogério no São Paulo. É o cara que você xinga até com dor no coração de xingar, mas aí não chega nesse xingamento desse porque, nível. Assim, em algum momento, parte da torcida do Palmeiras, até no digital, e acho que no Allianz hoje isso ficou mais exacerbado, culpabiliza o Abel por esse momento, assim, olha pro Abel como o responsável pela eliminação. E aí eu acho um pouco demais, assim. O Abel, acho que no momento da vaia, ele... Tava aí Abel, vai tomar de cru, aí o restante deu a vaia. Eu não consigo, assim, sinceramente, cara, eu sou um cara... O erro é meu, tá? Quando eu tento racionalizar muito o futebol, o erro é meu. Não acho. Eu entendo que seja, nós somos a minoria. Nós somos a minoria. Eu também não estou aqui para dizer como é que o torcedor deve se comportar. Na semana passada a gente teve uma discussão muito, muito boa aqui sobre essa ingratidão ou essa paixão excessiva, a maneira como o torcedor olhava para o Abel e achava que o trabalho estava destruído. Eu não acho que é terra arrasada. O momento ele é delicado e é o momento mais tenso da relação Abel-Palmeiras. O time está vivendo problemas sérios dentro da própria filosofia. Mas eu não acho que os caras estão de sacanagem. Não, os caras com a menos, os caras estavam correndo. E outra, eu acho que hoje, é difícil separar e também não dá para exigir isso de ninguém. A bola de neve vem sendo construída, tá? Ia chegar esse momento em alguma situação. Chegou hoje num jogo em que o Palmeiras teve um jogador expulso muito cedo de uma maneira insana. Eu acho que fica no recorte do jogo muito difícil de fazer a análise num clássico desse tamanho. Tô precisando correr atrás, estando com um a menos. Dito isso, o torcedor que está ali na arquibancada, esse que escolheu xingar, não é só um jogo. É um acúmulo de frustração, de eliminações em casa, de derrotas para o Corinthians. Tudo tem um peso e eu entendo. Mas eu lamento que seja assim. Eu lamento que o futebol seja ingrato, que o futebol seja tão sanguíneo a ponto de cegar para alguém que te deu as maiores alegrias recentes
e agora você tá vilanizando e personificando no cara a eliminação. Eu acho que o Abel teve vários erros. Eu, por exemplo, nunca teria tirado o Vitor Roque. Eu não acho que ele tava fazendo um jogo ruim. Ele Eu não tava entendi bem. a entrada do Flaco. Ele tava Ele era o que mais intenso, pilhado, ele era o que mais Talvez um brigava. dos melhores jogos dele, viu? Vou te Eu falar. acho que ele era o que mais representava o torcedor ali. Ele não desistia de uma bola, ele incomodou a defesa do Corinthians, o que dava. Mas o Abel queria bola aérea com o Flaco. Mas aí ele como foi fez com uma outras vezes estratégia já. mais pobre que não vem funcionando. Inclusive, eu acho que é muito sintomático o Palmeiras não fazer nenhum gol no Corinthians e tomar 3 de bola parada no mesmo duelo. Então, assim, realmente, para aqueles críticos do Abel, hoje, eles estão muito municiados para fazer o que fizeram ali e fica difícil você contra-argumentar. Para quem defende não o trabalho, mas o histórico, e o Abel já deu voltas por cima, você hoje fica pianinho. Assim, que semana passada chamei parte do torcedor, que falou, meu irmão, eu acho que quem pede um fora Abel e acha que o time é um catado, eu acho idiota. Hoje, eu tenho que botar o galho dentro, por mais que eu entenda que o erro é meu em tentar racionalizar uma parada que não dá para racionalizar. E eu, enquanto torcedor, sem ser torcedor do Palmeiras, fico na cabeça de uma galera sem lugar de fala para tentar falar uma coisa que eu acho óbvia. Eu não entendo a ingratidão com o cara. E essa eliminação não vai mudar nada no que eu acho. Mas hoje eu vou me recolher. Botar o galho dentro. O Rodrigo Fragoso Até porque existe um mandou pra classificado aqui. A história é tão louca que a gente mas é tende porque a a gente falar tá aqui mais... no que tá sendo notícia neste momento, né? Inclusive pra torcida do Corinthians. Jornalisticamente falando, eu acho que a grande história de hoje é o Abel sendo xingado dentro da própria casa. Não, mas é difícil, você tem que falar do Corinthians, não tem o que fazer, né? Formiga, deixa eu te falar uma coisa. O todo corintiano, ele quer ver a gente falar do Abel, entendeu? Porque é óbvio, né? Neste momento, o corintiano tá feliz que ele conseguiu... Até porque Mas esse cresceu uma confronto, crise, eu diria, lá isso no- só aconteceu porque é esse confronto. Claro. É o tamanho do jogo que fez tudo isso Sim, acontecer, cara. O Fragoso mandou aqui pra gente só pra... E eu realmente não lembrava. Não é a primeira vez que xingam o Abel. Ele foi xingado no primeiro encontro dele com a torcida em Palmeiras e Red Bull Bragantino. Primeiro jogo com torcida pós-pandemia no Allianz. Isso, nem metade da história do Abel tinha sido Nem escrita que ainda, isso, né? não. Então não dá pra mim, pelo menos, não dá pra comparar. Cara, eu acho uma loucura. Acho que sim, quem pensa diferente tem que se posicionar. E torcedores dentro do Allianz, por exemplo, pensam diferente, vaiaram quem estava xingando o Abel Ferreira. Acho que tem vários pontos, me parece, para chegar nesse nível. E não são só as eliminações. Mas Acho que esse é o grande ponto. É engraçado que as competições provavelmente o Abel Algumas decisões- não entenda algumas e nem decisões, queira assim- entender. Não é pelo campo só. Sim. É também pela postura que ele Pode tem ser. várias vezes nas entrevistas. O desgaste é de ambos os lados. O desgaste, ele é maior do que isso. Ainda assim, eu, Tainá, acho um absurdo os xingamentos do jeito que aconteceram hoje. E aí, das 4 eu só acho competições do muito Palmeiras, louco. as 2 menos importantes cobrando um preço alto pro Abel até aqui, né? O Eu só, Paulista e a mas Copa do aí, Brasil. né, perde pra quem? Aí, eu só acho muito louco que pro Abel seja esse xingamento, porque o trabalho do Abel não é bom agora e tal. E lá quando da saída do Dudu, porque aí é que eu fico uma coisa de gratidão e ingratidão que eu sempre tenho dificuldade, assim. Porque várias vezes o torcedor quer que o clube seja grato, muito grato o tempo inteiro, o quanto estica toda a corda com o Tem que jogador. tomar cuidado pra não virar ONG. Tipo com o Dudu. É. O Dudu já não tava entregando. É isso. Quando o Dudu sai do Palmeiras, tudo bem. Muita gente pode ter discordado da forma como aconteceu, das falas da Leila Pereira, da presidente e tal. Ok. Mas ali ele já não entregava e muito torcedor não gostou que ele saiu. Porque muita gratidão ao Dudu. Aí o Abel agora não tá conseguindo entregar a mesma excelência que ele entregou ao longo de boa parte desse tempo. E aí não tem gratidão com o Abel. Aí eu acho que tem 2 pesos, 2 medidas. E aí pra mim não faz muito sentido.